Olá, está iniciando mais um podcast Legislativo Lagiano. Obrigada pela sua companhia aqui com a gente. E hoje um tema muito importante por aqui vai ser conversado sobre a conscientização da doença celíaca e os impactos que ela tem na qualidade da vida de quem possui no seu dia a dia. Para conversar conosco hoje, o Dr. Álvaro Kremer, também o Guilherme Branco, que é celíaco, e a Bruna Camargo, que é a esposa do Guilherme. Vai ser um bate-papo aqui de bastante troca para também conscientizar e informar as pessoas que estão nos acompanhando. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Seja obrigado bem-vindo, pessoal pela Guilherme. Obrigado. bancada. Bem-vinda, Bruna. Obrigada, André. Para começar a nossa conversa, vamos falar o que é a doença celíaca, doutor? Perfeito. Essa é uma pergunta frequente, né? E às vezes ela se mistura um pouco. Claro que o nosso foco principal é a doença celíaca, e ela sim é uma doença autoimune. É uma doença séria, que exige diagnóstico, que exige o correto acompanhamento, tá? E ela então define a presença de alterações junto ao intestino delgado. Então, para defini-la, é uma doença relacionada principalmente a alimentos que contenham o glúten, né? Trigo, centeio, cevada, e fazem com que as pessoas predispostas a ter essa doença possam ter sintomas vagos ou complexos e, se não tratado, elas podem ter consequências bastante desastrosas com o passar dos anos. Para a gente iniciar, doutor, essa conversa, é difícil o diagnóstico? Como a pessoa pode perceber, né, que É. ela é celíaca e a partir daí qual o passo que ela tem que tomar, né, para poder fazer o diagnóstico, o tratamento e também, de certa forma, começar a mudar a alimentação que gira tudo em volta da alimentação, né? Perfeito, perfeito. Então, assim, o diagnóstico tem critérios estabelecidos. A questão é a faceta dos sintomas. Não é uma doença que tem um sintoma tão claro. Ela tem diversos sinais e sintomas que se misturam com outras patologias, então vem a importância desse tipo de atividade, de esclarecimento, que toda vez que nós tivermos algum sintoma diferente do que é o habitual, procurar a ajuda de um profissional da área da saúde. Então, assim, o diagnóstico, sim, ele é elaborado através da suspeita clínica. Existem os sintomas mais comuns, vamos dizer assim, que são os intestinais, e esse é o problema, eles também fazem parte de outras doenças. Então é muito comum a pessoa com uma suspeita que me procura, por exemplo, vou usar a mim obviamente como exemplo, uma suspeita de doença celíaca, mas ela já tem um diagnóstico de dispepsia, de síndrome do intestino irritável, e isso é difícil, porque existem critérios que devem ser elaborados. É claro que se a suspeita clínica existe, existem exames sorológicos que são muito interessantes, bem definidos para o diagnóstico, além da endoscopia, com biópsia. Então, assim, eu penso que é um diagnóstico complexo, porém, quando lembrado pelo profissional da saúde e até pelas pessoas que existe, facilita, né? Cada vez mais nós vemos pessoas com sintomas chamados vagos, um pouquinho de estufamento, um pouquinho de náusea, mas tem outros sintomas, enxaqueca, infertilidade. Então nós temos uma gama de problemas relacionados à doença celíaca. A partir do momento, né, do diagnóstico, qual é o tratamento? Existe a cura para a doença? Poxa, gostaria muito de falar que sim, Uhum. né? Mas a partir do momento que nós temos o diagnóstico, isso muda, impacta na vida da pessoa e da família. O tratamento é para sempre. Gostaria muito, que algum dia pudéssemos chegar nessa condição. Mas a realidade de hoje é que uma vez celíaco, sempre celíaco. E não dá para ter contato com esse tipo de alimento, né. Então assim, quando temos o diagnóstico, digo claramente celíaco, para não misturar, não é o nosso tópico, mas não misturar com a alergia ou a sensibilidade ao glúten, que são situações diferentes, não são autoimunes. Então, não há cura e o tratamento é não ter contato. Doutor, falando um pouquinho sobre a contaminação cruzada, como ela é, como acontece, né, e como evitar que isso aconteça no dia a dia de um celíaco? Perfeito.
Talvez seja uma das situações mais difíceis para o celíaco e seus familiares, porque a contaminação cruzada não é só dentro de casa, no prato, no talher, no copo, na pia. Ela está no ambiente de trabalho, como nós agora há pouco, até vamos, né, brincar um pouquinho, Uhum. vimos na garrafa d'água, né? Será que essa garrafa está contaminada? Se eu vou numa pizzaria, por exemplo, eu sou celíaco, vou numa pizzaria, eu posso ir na pizzaria? Qual o risco que eu tenho de ir na pizzaria? A gente sabe que suspensão do trigo pode ficar até 24 horas no ar. Então, isso faz com que eu seja impedido de ir numa pizzaria? Não, a princípio não. Mas você tem que ter certos cuidados. A contaminação cruzada, então, que hoje até estamos tentando já melhorar essa Uhum. nomenclatura, tem a ver com a contaminação não apenas no dia a dia, mas desde a elaboração do alimento. Por isso, cada vez mais, na minha opinião, deveria ter esse incentivo para que os alimentos que passam pela sua produção, pela sua cadeia de produção sem contaminação, recebessem incentivo, né? Incentivo, inclusive financeiro, fiscal, Uhum. né? Esse é o problema, por exemplo, da aveia. A aveia, em teoria, não teria restrição ao celíaco, mas infelizmente na cadeia de produção ela recebe muita contaminação. Uhum. Então, infelizmente, requer um cuidado muito intenso, não só da pessoa, mas de toda a família e do trabalho que ela convive. Falando já nessa linha, doutor, é possível, vez ou outra, o celíaco comer alguma coisa com glúten ou não é indicado? Não é indicado. Não. O celíaco não deve ter contato com o glúten. Uhum. Por quê? A explicação existe, claro, né, assim, a gente está num bate-papo, depois os outros, né, vamos conversar, mas, infelizmente, o celíaco que não se cuida e não faz o adequado tratamento, ele se expõe a diversas doenças ou situações que podem ser desencadeadas, né. As mais graves, as mais temidas, mesmo assim, são quais? Os linfomas, os tumores, os adenocarcinomas do intestino delgado. Esses, obviamente, ganham destaque pela gravidade. Mas, por exemplo, homem, mulher, infertilidade, vai ter dificuldade de ser pai, ser mãe. Eu posso desenvolver uma osteoporose precoce, eu posso ter crises de enxaqueca, eu posso ter quedas de cabelo. Então, existem diversas outras situações que, se o celíaco tiver uma escapadinha, ele vai ter problema. Claro, existe, em tese, hoje, uma gama de estudos em fase 2 e alguns em fase 3 para tentar melhorar isso. Esses estudos atuais não são para que o celíaco possa comer de tudo. Eles são para que, quando o celíaco se contaminar, ele possa ter algo para reverter o processo. Então, são estudos interessantes, que ainda não estão disponíveis, digamos assim, mas eles dão um alento, né, para que o celíaco possa viver um pouco mais tranquilo. Certo. E pode surgir em qualquer época da vida? Pode sim. Claro que a minha, especialidade é adulto, né, mas a criança já pode ter desde pequenininho, e hoje em dia, ao menos no consultório e na própria bibliografia, a gente percebe como pessoas com 50, 55, 60 anos estão tendo esse diagnóstico. E a explicação, ela bate com aquela nossa conversa inicial dos chamados oligossintomas, ou seja, poucos sintomas. Eu sou estufadinho, sempre fui assim. Às vezes eu tenho um pouco de náusea, mas eu sempre fui assim. Às vezes minhas fezes amolecem, mas sempre foi assim. Então a pessoa acaba não dando bola. Eu sempre tive uma dor de cabeça. É tensional, é enxaqueca. Isso vai passando desapercebido. Quando até que você encontra um profissional que acaba pensando na doença e solicita o exame inicial de escolha, que é o transglutaminase, é um exame sorológico que acaba ajudando nesse raciocínio. Falando nisso, né, doutor, de quando surge, nós temos aqui também nosso convidado, o Guilherme Branco, que é celíaco e vai contar um pouquinho pra gente, Guilherme, de como você descobriu, né, a doença em você, em que período da sua vida. Conta um pouquinho pra nós. Tudo bom? Na verdade, o meu diagnóstico veio bem precoce, eu tinha em torno de 1 ano e meio, mais ou menos, Uhum. e se não tivesse diagnóstico, provavelmente eu não teria conseguido sobreviver. Passei por situações bem difíceis, passei por desidratação extrema, passei por transfusão de sangue, eu tinha vários sintomas bem clássicos do inchaço, diarreia, vômito,
ou do glúteo ali, né, nas crianças, geralmente, né, eu nem tenho imagem disso, na verdade. E passei por vários médicos aqui, ninguém chegou nem perto de um diagnóstico. E diz a lenda, né, da minha mãe, que ela foi passar um final do ano em Curitiba e me levou num posto médico. E aí o médico examinou ali, ele deu uma sugestão que fosse. E daí, quando a gente voltou, ela levou num outro médico e ele disse, faz a dieta mesmo. E daí, a partir dali, como fez a dieta, eu melhorei muito, assim, muito rápido. E toda vez que me contaminava, também era muito rápido para ter os sintomas de novo. E na época, Guilherme, do diagnóstico, foi difícil encontrar alimentos sem glúten ou você tinha facilidade para isso? Eu nem sei, né, porque eu era tão pequeno, Uhum. mas aqui naquele tempo não tinha nem informação, né. Uhum. Então não tinha, você olhava só no rótulo ali, tem trigo, só assim, só não tinha contém ou não contém glúten, pode ter acontecido contato durante, não tinha isso aí, né. Então eu olhava no rótulo, contém trigo, não, então não come. Não contém, tipo, não tem trigo, não tem nada, daí eu poderia comer, né. Era mais ou menos assim, mas a contaminação aconteceu durante, nossa, muitos anos da minha vida, né, porque até sair essa informação de contaminação e tal, não, demorou demais. Era esse o ponto, Guilherme, que é importante a gente chegar, como sua mãe lidava, né, com esse momento da procura dos alimentos, e hoje você tem sequelas disso, de ter ainda se alimentado de alimentos que tinham glúten na época? Não sei, pode ser que sim, porque não Uhum. foi estudado, Uhum. né. Pode ser que do meu crescimento tenha sido, com certeza foi Uhum. afetado, a parte social, a parte emocional, né, Uhum. porque daí tá tudo envolvido. A partir do momento que você chega numa festa de aniversário, por exemplo, você não pode comer as mesmas coisas que os outros, você, né, tipo, não tem como calcular que né, conforme o tempo, como que isso prejudicou, né. Uhum. Eu, acho que sou bem difícil de fazer amizade, de social, pra mim é bem complicado. Hoje em dia pode ser que seja alguma coisa, né, Relacionado. relacionada. Uhum. A gente tem a Bruna aqui também, que é a esposa do Guilherme, que vai contar um pouquinho pra gente como foi, Bruna, esse, né, quando você iniciou o namoro com o Guilherme, saber dessa questão do glúten. Conta um pouquinho pra gente, porque aí você procurou, né, saber mais e se adaptar também na questão de alimentação. Hoje você faz vários alimentos, né, sem glúten. Como é na casa de vocês o dia a dia? Bom, a gente optou, né, eu acabei optando por não comer mais glúten, não produzir nada com glúten, já não fazia muita coisa. Quando a gente se conheceu, eu brinco que nem café eu passava. E aí ele me falou que era celíaco, que não podia comer glúten, e o que que é isso? Não faço ideia, nunca ouvi falar, isso há 13 anos. Então assim, e aí ele também não me ensinava muita coisa, não sabia muita coisa. E aí com a Suzana, né, que buscava sempre muita informação, na época ela criou, através das redes sociais, uma página que a gente se conheceu em 2013, 2014, 2015 ela teve o diagnóstico dela. E aí ela começou a fazer vários conteúdos na internet, e eu comecei a acompanhar como companheira de celíaco. Por quê? Uma vez a gente comprou um alimento de alguém que produzia, a princípio, sem glúten, e ele comia e passava mal. Como assim? Né, não faz sentido isso. Eu pensei, mas não pode ser assim, né? E aí, então, eu fui entender mais o porquê disso, né? E aí descobrimos o contato cruzado, que é nos mínimos detalhes, né? A contaminação que a gente tem que cuidar. E aí veio esse grande propósito, né? De fazer alimentos para outras pessoas, que foi na pandemia, né? Então, eu tava ali meio tranquila em casa, e aí a gente fazia os bolos, porque eu comecei a fazer bolos para convidar a minha família para ir na minha casa para comer bolo, porque a gente não podia ir na casa das outras pessoas, porque se fosse ele ficava sem comer nada, ficava só vendo. E aí todo mundo com aquele julgamento, nossa, coitadinho, não pode comer nada, ninguém lembrou dele, não tem nada para ele, porque na época que a gente começou não tinha nenhuma opção, apenas essa opção que eu não podia confiar. E aí então a gente começou a fazer, né? E estamos aí agora, né? Depois dessa grande oportunidade, conhecendo muitos celíacos, não imaginava que tivesse tanto celíaco na cidade. E você sendo esse contato mais próximo, hoje a cidade já oferece mais espaços sem glúten? Como é para vocês, né, esse cotidiano de sair para comer algo? Tá mais tranquilo ou ainda vocês acham que precisa evoluir mais? Ainda precisa evoluir, mas eu digo assim, hoje até fiz um comentário que Lages nós já somos quase uma referência, porque nós temos bastante opções. Então, assim, não é do jeito que a gente queria ainda. Então, hoje à noite, se a gente quiser sair, jantar uma janta, não tem. Mas tem uma opção de lanche, que tem, é uma opção. Uma só, mas tem.
E temos cafeterias também, né? Temos 2 opções de cafeterias em Lages, então eu vejo assim que depois que a gente deu esse pontapé inicial, e assim, eu sempre batia quando a gente começou que era seguro para celíaco, porque a gente via muitas opções sem glúten, mas nem sempre seguras para celíaco. E aí depois, né, já fazem 6 anos que a gente começou a empreender nesse ramo e começou a aparecer, né, outros locais e a gente fica muito feliz com isso, porque os celíacos precisam, né? Infelizmente, não é algo tão habitual assim de a gente encontrar, né? Bruna, tu que já vem trabalhando, né, se envolvendo mais nessa causa, em relação a cosméticos, produto de limpeza, de higiene pessoal, também é possível ter a contaminação cruzada e a pessoa ter que cuidar com o que usa também? É possível ter glúten, Uhum. né? Ração também. Então, assim, produtos de higiene, um shampoo, né? A gente tem que ler o rótulo do shampoo, porque às vezes ele tem o trigo. A ração, esses dias, a gente comprou a ração para os gatos e ganhamos de brinde uma ração para cachorro. Aí eu fui olhar o rótulo, tá lá, o primeiro ingrediente, farinha de trigo. Então, isso pode causar um problema, né? Então, assim, infelizmente o celíaco ele tem que olhar, ler os rótulos, né? Ainda bem que no Brasil a gente tem essa obrigatoriedade, né? De dizer, de ter a composição, alguns, né? Os medicamentos já tem também, alguns contém glúten, não contém glúten, mas nos cosméticos em específicos não tem. Você tem que ler a composição, então você tem que pegar uma lupinha, pegar uma ajuda às vezes na internet para você decifrar quais são os componentes dele e ver se realmente ele não tem E glúten. tem uns ainda que são em inglês, né? E Uhum. outra Aham, em outras linguagem e línguas. tal, e daí tem que... Guilherme, para você que é celíaco, qual a dificuldade maior hoje que você enfrenta? Tipo, eu acredito que quem descobriu depois de uma certa idade é bem difícil, né? Mesmo, porque você já tinha uma rotina, já tinha uma vida social, né, bem estabelecida. Pra mim, eu não, nem sei dizer, porque, tipo, como a minha vida inteira foi assim, eu acho que é difícil parte social mesmo, de sair em qualquer lugar e comer e ser igual a todo mundo, né? Porque é o que todo mundo quer, né? Eu acho que é isso que a galera mais sente hoje em dia quando descobre depois de uma idade. Tipo, ó, eu saía com a minha família numa pizzaria e a gente só sentava lá e comia, ou nem digo numa pizzaria, né? Num restaurante, vou viajar, né? Ah, vou parar ali em Hotel. qualquer restaurante e a gente vai chegar ali e vai comer. Não é mais assim, né? Realmente, quando você está em casa, tu sabe que tua alimentação ela é segura, mas, por exemplo, penso que a mesma dificuldade que tu passa é de todos os celíacos para viajar, para chegar Sim. para comer em algum lugar. Você já leva marmitinha? Como é que você se organiza? Levo marmita, levo bolo, levo panela, levo tudo. Chega no Air lugar, lava fryer. tudo. Tipo, agora a gente foi, ano passado, no final do ano ali, a gente alugou uma casa. E a gente, primeira coisa, cheguei lá, foi lavar tudo, né? E a panela, já separou as panelas da casa, trouxemos as minhas e assim vai. É uma dificuldade que, tipo, no início, que nem eu acredito, sim, é bem complicado quando você descobre, mas que nem pra mim já é meio parte do cotidiano, assim, então pra mim é bem diferente, eu acredito. Eu vejo, assim, que muita gente descobre e tipo, não dá muita bola, né? Os caras continuam meio que quase vivendo como antes. Só exclui algum alimento bem óbvio, né? Vai no restaurante, eu não vou pegar massa, não vou pegar isso aqui, mas daí eu vou comer uma carne, vou comer uma salada, né? Mas a gente sabe que não é assim, né? Não dá pra Funciona. confiar. Doutor, falando nesse ponto que o Guilherme trouxe pra gente, a médio e a longo prazo da pessoa que não se cuida, tem o diagnóstico, sabe que é celíaco, mas acaba não se cuidando. Que impactos pode causar na vida dessas pessoas? Isso é o grande problema da doença celíaca, né? Ela ser uma doença autoimune. Então, assim, ela produz autoanticorpos. Então, é o próprio corpo da pessoa agindo em cima de uma situação do teu corpo. Parece confuso, mas é algo assim. Tentando comparar, é como se fossem umas doenças mais conhecidas, tipo lúpus, artrite reumatoide, né? Então, se a pessoa não se cuida, ela tem diversos problemas. Como eu lido mais com adultos, então eu não tive essa experiência dele, que deve ter sido horrível mesmo, né? Pegou bem bebê, então teve uma síndrome desabsortiva, pelo jeito muito grave, com doenças associadas. Mas o adulto, ele pode ter uma gama imensa de situações, como eu citei anteriormente. Por exemplo, eu posso começar a ter dores de cabeça, né, que não melhoram, irritabilidade, associação com depressão, ansiedade, né? Então tem várias situações, deficiência de ferro, deficiência de cálcio, vitamina D,
Então, assim, começa a ter outros problemas associados. Que você diz assim, mas não tem nada a ver com a doença celíaca. Tem a ver com o processo inflamatório. Isso pode ter uma repercussão muito séria quando a vida adulta. A mulher é mais suscetível à osteoporose e a doença celíaca tem relação direta com isso. Tanto que o ideal, obviamente, o segmento ideal do celíaco, isso é importante. Não basta me cuidar, eu tenho que saber se o que eu estou fazendo é o suficiente. E para isso existem os exames, o acompanhamento com o seu médico de confiança. Não há uma necessidade de fazer endoscopia anualmente. A gente faz o rastreamento, tem critérios já bem estabelecidos. Você faz os controles sorológicos. Se for o caso, tem um período, 2 ou 3 anos, você faz a endoscopia para o controle, principalmente naqueles pacientes mais graves, na qual a biópsia inicial mostrava. A biópsia é tirar o pedacinho ali do intestino, do bulbo, que mostra o achatamento, né, que é o chamado padrão ouro da doença, né? Então, as pessoas que não se cuidam, elas infelizmente se expõem a uma série de doenças, tá? E, claro, como eu já falei anteriormente, um risco extremamente elevado de 2 tipos específicos de cânceres do intestino. Então, realmente não vale a pena, né? Mas eu também concordo, eu vejo assim a grande dificuldade da maioria dos celíacos que não tem esse diagnóstico bem cedo, mais na vida adulta, é a situação social. Então, assim, não é muito fácil você viver, por vezes eu ouço muito isso, a própria família tem dificuldade no entendimento. Geralmente não assim, esposa, marido, filhos, é um pouco mais fácil, mas o restante da família tem um certo grau de dificuldade no entendimento, porque é só um pedacinho, que mal vai fazer para ele? Vai fazer mal para ele, talvez não agora, mas esse processo que desenvolve dentro do corpo vai minando o corpo dele a ponto de ter outras lesões e sequelas. Doutor, é possível filhos de pessoas celíacas herdar a doença? É uma doença, obviamente, então, como eu disse, autoimune, ela tem um padrão de transmissão. Existem algumas pequenas divergências, mas estima-se que de 5 a 15% de filhos de celíacos serão celíacos, né? Eles irão receber os genes, né, que é o HLA, passado através de pai e mãe, né? E se forem gêmeos, pode aumentar até para 70% o risco de ser celíaco. Então, em gêmeos aumenta muito, mas é significativo. Sem contar que nós temos uma subestimação da doença, né? Se tu for ler hoje em dia, 2%, não pode ser. Tem muita gente subclínica, subdiagnosticada. Então, eu creio que esse número seja bem maior. Tá certo, doutor. Falando um pouquinho agora, Guilherme, sobre os eventos da comunidade celíaca que são feitos aqui na nossa cidade, conta um pouquinho pra gente da importância deste momento para você, principalmente, né, que é celíaco. Eu acho que faz total diferença. No início, assim, quando eu fui, não sei, eu achava que era um negócio meio triste, assim. Mas conforme a gente foi passando e foi evoluindo, né, o negócio. Mas eu vejo, assim, né, a dificuldade das pessoas e a importância que tem pra eles, tipo, ter o esclarecimento mesmo. Porque eu vejo, assim, que a galera tem muita dificuldade não de entender, mas de seguir, né? Eu sei de muita gente que se contamina, que tenta seguir a vida, e às vezes chega lá no evento desse e não dá tanta importância também, quando a gente fez a gente fez alguns, e sei lá, eu vejo que a galera não quer saber, alguns, né? Mas pra mim, eu disse, pra mim é totalmente diferente. Eu acho que a Bruna acho que pode falar um pouquinho melhor sobre isso, que ela pode fazer uma leitura melhor, né, dessas pessoas. E pra mim sei lá, tá muito intrínseco, né, tá desde sempre assim na minha vida. Então pra mim, na verdade, é um saco. Sempre foi uma pedra no sapato esse negócio aí de doença celíaca. Mas passei muito tempo, né, disso, me contaminando e sem saber. Mas quando eu parei de me contaminar, eu nem fazia ideia. Depois que eu fui entender a diferença que faz na vida, assim, de tudo, assim. Principalmente na parte neurológica e de física, assim, é muita diferença. Agora, Inclusive, desculpa, pode ir. inclusive a Bruna também foi apoio para deixar a casa de vocês 100% sem glúten.
Conta um É. pouquinho pra gente desse processo, como foi? Eu era acostumada, não cozinhava, não fazia nada em casa, era só pedia lanche. Pedia Uhum. comida, comia em restaurante, então eu tinha uma vida muito ativa comendo fora. Quando eu conheci ele, não teve jeito, tive que aprender a cozinhar. E aprendi muito com ele, porque ele sabia cozinhar, né. Uhum. Então, assim, aí eu percebi que era muito complicado por conta do contato cruzado. Como que eu vou ter um macarrão com glúten e um macarrão sem glúten, né? E as panelas, por muito tempo a gente teve, né? Foi assim. Mas depois que eu percebi e antes de começar a empreender, que eu tive essa consciência de não tem como. Então é muito difícil você gerir os riscos de uma casa com glúten e sem glúten. Então eu preferi que não tivesse glúten na casa, né? Porque fica muito mais fácil, mais tranquilo, você não fica encocado, né? Ai, mas será que aconteceu uma contaminação aqui? Então é bem mais tranquilo. Bruna, e você que começou a empreender, né, nessa área, conta um pouquinho pra gente. As pessoas às vezes pensam, mas o alimento altera o sabor, o alimento deixa de ser gostoso porque é sem glúten. Muito pelo contrário, inclusive eu já provei alimentos sem glúten e são deliciosos também, né? É, a gente não pode dizer que é igual, Uhum, né? Igual ele infelizmente nunca vai ser, porque a liga que tem a farinha de trigo não uhum. tem nas farinhas sem glúten, né? Mas assim, é possível sim, né? Então assim, o Guilherme fazia as coisas e eu pensava, não, dá pra melhorar isso aqui. Dá pra melhorar. E aí a gente, graças a Deus, o mercado foi melhorando. Então, quando eu conheci ele, você mal achava uma farinha sem glúten no mercado. E aí eu ia no mercado, eu incomodava. Eu disse, pô, tem que ter farinha aqui, tem que comprar esses, né, esses insumos que a gente precisa. E aí foi aparecendo mais. E aí acabou facilitando um pouco mais pra gente estar produzindo esses alimentos, né? E é possível sim, né? E eu vejo assim, a gente gira muito em torno do pão, do bolo, da massa, mas a comida de verdade é o arroz, o feijão, a carne, a salada. Então tudo isso dá pra ser sem glúten, Uhum, né? Então é só ter o cuidado na manipulação como vai ser feito, né? uhum. Mas é possível. E falando nessa parte de alimentos, esse empreendimento virou um propósito de vida seu? Como que é pra você essa questão, Bruna? Eu não imaginava, né, Uhum, que isso tornaria esse propósito tão grande, porque, quando as pessoas, comiam o bolo e eu recebia mensagem dizendo: "Meu Deus, que maravilhoso, que você é um anjo", recebi muitas mensagens assim, muitas vezes eu pensei em desistir e naquele momento que eu estava ali pensando em desistir, eu recebia esse chamado. E assim, conheci muitas pessoas celíacas, então isso me aproximou dessas pessoas. E só quem passa por essa doença é igual a gente disse, se você quer parar de beber, não adianta você andar com quem bebe, né. Se você quer emagrecer, não adianta você andar com quem só quer saber de comer uhum. besteira. E a mesma coisa o celíaco, né. Então ele se ele quer melhorar a vida dele, ele vai ter que entrar nessa comunidade para ver pessoas que pensam como ele, que precisam, né, ter esse cuidado como ele. E foi me aproximando dessas pessoas que eu percebi, né, pessoas que realmente se importam, se cuidam, que seus familiares se importam, assim. Hoje muitas pessoas entram em contato com a gente que são familiares, que querem incluir, porque essa era a mensagem que eu queria passar. Então, assim, não adianta ele vir aqui com a marmitinha dele, a gente tá excluindo ele, se ele vir com a marmitinha dele. Então eu fazia o bolo que era pra todo mundo comer, e foi assim que eu comecei. E conseguimos, né, chegar em boas receitas, que todo mundo gosta, e eu sempre digo: "Ó, compra pra todo mundo, que todo mundo vai gostar, que não vai ter", como diz, não vai ter essa de que sem glúten é ruim. Ô Bruna, é importante também, assim, de repente você até pode dar algumas dicas para as pessoas. Saiu, foi em algum evento, tá fazendo alguma viagem, acabou não levando a marmitinha. Que tipo de alimentos rápidos podem ser encontrados no supermercado ou numa parada de uma viagem que pode ser consumido pelo celíaco? Hoje já existem bastante opções Uhum, industrializadas, né, de marcas grandes que são realmente seguras. Tem que sempre ler o rótulo, né, e ir naquelas marcas que a gente sabe que não tem erro, mas o ideal é sempre o celíaco ir preparado. Daí a gente uhum, não dá para contar com a É, sorte. uhum, Então, assim, porque muitas vezes você vai num restaurante, você pergunta, você questiona, e daí ele fala: "Aham, a gente cuida", mas não tem o conhecimento pro celíaco, né. uhum. Então, como eu disse, um arroz, um feijão, ele pode ser 100% sem glúten, só que depende muito da manipulação. E os industrializados têm opções, mas é um pouco mais limitado, né, mas hoje dá, hoje tem muito pão, né. Tem pão no mercado, né, na maioria dos mercados a gente encontra, então hoje tá um pouco mais fácil. E você também é voluntária do grupo de apoio dos celíacos, né? Como funcionam essas atividades? Olha, eu sim me sinto muito feliz em fazer parte disso junto com a Suzana, com a Catarina e com todo o grupo, né, que nós temos um grupo aqui e também com a Fena Selbra, porque eu sempre bati na tecla, a gente precisa informar.
Quanto mais pessoas souberem sobre a doença celíaca, mais fácil vai ser para os celíacos sobreviverem no seu dia a dia. Porque a falta de informação, ela machuca, né? Então, mas eu fiz, eu tive os cuidados, às vezes a pessoa não faz por mal, mas por falta de informação, né? Então é muito importante, né, que todo esse movimento que está sendo feito. Então, durante muito tempo foi feito sempre o encontro dos celíacos, que era aquele momento que o Guilherme disse que parecia que era meio triste, né? Então, assim, e aí a gente buscou dar uma revolucionada nisso, porque assim, hoje tem comida, hoje tem mais opções, a gente tem vários empresários em Lages, então a gente chama mesmo todo mundo para ser parceiro, né? Então, como eu tenho um pouco dessa expertise em eventos e marketing, então eu disse: não, meninas, vamos chamar o pessoal para ajudar, para fazer parte. Esse ano a gente vai fazer um encontro que vai ter pela primeira vez uma feira sem glúten. Então, como as grandes cidades estão fazendo, Lages também vai ter, porque hoje a gente tem a possibilidade, porque tem fornecedores seguros, né? Então, assim, e é a forma de a gente se aproximar da comunidade, que muitas vezes o próprio familiar põe para baixo, diz que não é nada, diz para começar um pouquinho que não faz mal. Então é dentro da comunidade que a gente acaba achando esse apoio e a gente vem buscando ser esse apoio dessas pessoas, porque é muito sério. Trata de saúde, né? Não é brincadeira. E eu percebi isso com meu companheiro. Quando eu comprei algo de alguém que dizia que era sem glúten, que ele podia comer, e ele comeu e passou mal. Certo. Doutor, tem o Maio Verde, né, que é o mês de conscientização da doença celíaca. Qual a importância deste momento de as pessoas pararem durante todo esse mês, refletirem sobre a doença? Eu penso, assim, todos nós estamos defendendo a mesma situação, né? A importância é do entendimento, né? As pessoas entenderem que o celíaco, ele não está brincando. Ele não pode comer um pouquinho, só beliscar. Se ele quiser ter uma saúde em bom estado, uma velhice em boas condições, ele tem que fazer o tratamento dele. Só que o tratamento dele não é tomar o remédio do diabetes, não é tomar o remédio da pressão. O tratamento dele é não ter o contato, não comer. Então, é claro que a gente não pode imaginar a maleficência, né? Ou seja, às vezes pode haver, né, o contato sem a pessoa realmente querer na manipulação, mas o celíaco não deve. Então você tem que criar uma rede de apoio, de restaurantes, de pessoas que são comprometidas e entender que nós estamos lidando com uma doença, insisto, autoimune, uma doença de anticorpos do próprio corpo que atuam contra o nosso intestino, deixando a pessoa vulnerável a diversas outras situações que são extremamente sérias desde agora, não só para o futuro, né? Sem contar a situação social, a exclusão. Não adiantaria hoje, então olha só, hoje, agora, vamos comer um bolo. Aí o bolo nosso é diferente do outro, então a gente tem que tentar entender. As famílias precisam entender isso como sendo realmente uma doença. Não é um momento, como a gente vê muito hoje em dia, isso, na minha opinião, atrapalha esse momento que se tem muito, eu não vou comer nada com trigo, com glúten, porque inflama e meu corpo melhora. Não é bem assim. Há pessoas que não têm a doença celíaca, não têm a alergia ou a sensibilidade, elas não têm problema de ter contato. Afinal de contas, é isso mesmo que a gente comentou. Aquela liga, aquela maciez que gruda os alimentos, ela só faz parte para quando se usa o trigo, o glúten. Então, sim, pessoas que não podem ter contato, elas precisam cada vez mais ser apoiadas e respeitadas. Então é isso que eu vejo, né, a importância de um dia exclusivo, um dia para mudar a cor na cruz, né, um dia para explorar essa informação, para que mesmo pessoas que bom, nunca tiveram contato, os seus familiares não têm contato, mas que respeitem quem tem essa situação extremamente grave. Tá certo. E Guilherme, qual que é a mensagem de apoio que você deixa para as pessoas que estão descobrindo, né, o diagnóstico da doença? Digo que vocês não estão sozinhos. Porque na minha época era só eu mesmo. A primeira pessoa que eu fui. Quer dizer, eu nem tive muito contato. Mas eu já era um adolescente quando eu fui saber que tinha outra pessoa em Lages que era também celíaca, assim. Então, eu digo assim, vocês não estão sozinhos. Hoje em dia tem muita coisa, muito produto, muita informação. E eu acho, assim, que as pessoas, quando elas descobrem, acho que é isso, né? Tipo assim, meu Deus, e agora?
Só tem eu no mundo, assim. E daí, eu acho que essa é a maior dificuldade, né? De ver a parte... a questão é mais, eu acho que é social mesmo. É de sociabilização, de... aquele almoço, né? Que você tinha no domingo com a família, assim, né? Você era acostumado. Isso que eu digo, tudo vira do avesso, né? E é isso aí, galera. Não estão sozinhos, tem muita gente. Busca informação, busca os grupos e se cuide. Porque a doença, ela vai Precisa de muito cuidado, ela vai como o macetar. doutor destacou. E Bruno, você também pode deixar o convite para as pessoas que querem conhecer mais sobre o grupo de apoio de celíacos, fica à vontade. No dia 16 de maio, então, vai ser o dia do nosso encontro em Lages, tá? Ele vai acontecer na PAI. Vai ser um encontro muito legal, vamos ter uma gastro lá palestrando, vamos ter uma psicóloga justamente por essa questão, né, psicológica, social. Imagina numa criança, né, o quanto isso impacta. Então, dela de repente não ser mais convidado, ou chegar no aniversário e não poder mais se alimentar daquilo que tem ali. E é muito importante, né, essa união. Vamos ter essa feira sem glúten também com os fornecedores. E tem que participar ativamente da comunidade. Quem faz parte, né? Quem tem o seu diagnóstico de celíaco, como eu disse, tem que participar ativamente na comunidade, buscar informação com quem realmente sabe, né? Porque hoje com a internet a gente tem muita informação, mas infelizmente muitas informações falsas, né? Buscar a FenaCelbra, que tem no Instagram, né? Então, que esse ano a campanha de conscientização no maio, mês de maio, vai ser sobre justamente a desinformação da doença celíaca. E buscar, né? No Brasil todo, nós temos as Celbras, grupos de apoio com pessoas voluntárias, ajudando, né? Buscando aí trazer informações corretas para os celíacos. Bruno, tu pode também falar o seu Instagram, para caso alguém queira procurar os alimentos, né? Saber dicas também. Pode estar procurando no Convivendo com Celíaco, né? Ali a gente fala um pouco do nosso dia a dia, está sempre postando. O meu pessoal, @BrunoEuSou, onde a gente sempre também coloca bastante conteúdo. E dos produtos sem glúten é a Sabores Irresistíveis Zero Glúten. Então, o pessoal já tem um convite para o dia 16 de maio. Com Na PAI certeza, pra uma esse convocação. Muito importante, né? Que lá também terá um momento de esclarecer dúvidas, que vai ser muito importante para a comunidade celíaca. Doutor, tem alguma consideração, algum outro detalhe muito importante que a gente não pode deixar de falar? Eu penso assim que nós, de uma forma sucinta, conseguimos sim, juntos, né, demonstrar a importância do cuidado, demonstrar sim, só para ressaltar a importância do contato cruzado. Isso não é brincadeira, não deve ser negligenciado. E tentarmos sempre lembrar que você precisa do apoio de grupos, da família, e respeitar as pessoas que têm essa situação atípica de não poder ter contato com o alimento, e esse é seu tratamento. Tá certo. Obrigada, doutor, pela conversa, pela Obrigado. presença aqui com a gente. Obrigada, Guilherme. Agradeço. Obrigada, Bruna. Obrigada a A vocês. TV Câmara continua à disposição de vocês Obrigado. por aqui, tá certo? Muito Obrigado. obrigada por essa conversa. Obrigado. Obrigada. Esse foi mais um podcast do Legislativo Lagiano. Obrigada pela sua companhia até aqui.